Êxodo 12, nós vamos ler do 1 ao 11. Nós queremos saudar os irmãos da Rádio Palavra Acústica, com a graça e a paz do Senhor, que o Senhor abençoe vocês com essa palavra, que o pão da vida que vai nos alimentar aqui também alimente vocês, no nome do Senhor Jesus, com essa palavra poderosa, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Fala através do Teu Espírito Santo que habita em nós e que vive nessa igreja, no Teu corpo. Fala poderosamente para que nessa manhã possamos ser corrigidos, abençoados, direcionados, consolados e exortados através da Tua palavra, que transmite vida para o nosso espírito, que transmite poder, que transmite santidade ao nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu trago cativo todo pensamento, a palavra do Senhor que vai ser anunciada agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Esse texto é o texto em que foi instituído a Páscoa para aquele povo que estava cativo e escravo no Egito, um povo descendente de Abraão, do qual Deus disse que seria uma grande nação, da onde viria o Messias. E essa nação não poderia ficar presa ali como escrava lá. Deus tinha um objetivo para essa nação, que era tirá-los dali. Então, na 10ª praga, que é essa que nós lemos, teria que fazer esse ritual de matar o cordeiro, a família, comer ele assado e o sangue passar nas vergas das portas, porque naquela noite, na 10ª praga, o anjo destruidor passaria sobre todo o Egito, e a casa que tivesse sangue, o anjo passaria por cima. Por isso que a palavra Páscoa significa passagem, passar por cima, e o anjo destruidor não mataria o primogênito daquela família. Mas esse texto, ele lembra disso que nós estamos falando, da saída do povo do Egito, né? Em que o anjo destruidor não matou o primogênito. Esse texto também lembra quando Jesus, na Páscoa, que ele era um judeu e estava celebrando realmente esse momento, a última Páscoa, que passa a ser ele o cordeiro, o sacrifício por todos. Mas também essa Páscoa, nessa manhã, o Espírito me levou a trazer uma palavra para nós, que nós estamos numa saída, nós estamos para uma partida. Por isso que diz, se preparando para a saída. Agora é para nós, querido. Esse texto, eu quero, dirigido pelo Espírito Santo, levar nessa manhã para a gente entender. Nós estamos nos preparando para uma saída. Você leu que no último versículo, embora nós vamos falar sobre ele no final, no 11, diz assim, ó: desta maneira comereis. De que jeito?
lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão e vamos comer à pressa. Fala de uma preparação para partir, uma preparação para sair do Egito. Amém? Então nós temos que o Egito é o mundo em que nós vivemos. E nós vamos ver o que esse texto nos indica, querido, do que temos que fazer como eles fizeram para poder sair do Egito. Então vamos começar no versículo 3. Que vamos fazer, né? Para partir e sair livre desse Egito. Eles fizeram isso primeiro, ó. Primeiro, tomaram um cordeiro, que é no versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Repete comigo: cada um tomará para si um cordeiro. Então, se nós queremos trazer isso para a nossa partida daqui, primeira coisa, se você quer partir, amém? Você quer partir? De verdade? Está com as malas prontas? Primeira coisa, você deve tomar um cordeiro para si. Sem cordeiro, ninguém parte desse mundo. Sem cordeiro, não adianta, querido, a gente blá 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 da boca para fora, se nós não tivermos o cordeiro dentro de nós. Se nós não nos apossarmos de esse cordeiro que foi oferecido para nós, nós não partiremos desse lugar, nós ficaremos aqui. Só sobe quem tiver o cordeiro. Amém? A palavra do Senhor diz no João 1:29, que é lá, quando João Batista diz aí: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então já foi oferecido o cordeiro para nós. Então nós temos que cada um ter o seu cordeiro. Não é a igreja que tem um cordeiro para todo mundo, não é o esposo que tem o cordeiro para a esposa, não é a esposa que tem o cordeiro para o esposo. Cada um tem o seu cordeiro. Amém? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Primeira coisa, como eles apossaram do cordeiro, nós temos que ter um cordeiro. Diz bem alto comigo: sem cordeiro, sem arrebatamento. Então não é a igreja, não é o pastor, não são as fitas, não são as águas ungidas, mas é do cordeiro que nós precisamos. As pessoas têm investido a sua vida em não deixar de ter uma fita no braço, em não deixar de ter uma água ungida, em não deixar de ter algum objeto na casa ungido, porque ela acha que é isso que vai tirar ela desse lugar, ela acha que é isso que vai garantir a saída dela daqui. Querido, se não tiver o cordeiro no coração, não sobe. Fica com fita, fica com água ungida, fica com a placa da igreja, fica com o pastor e não sobe. O que eu e você precisamos é nada mais e nada menos do que o cordeiro. Moisés disse para o povo: o que vocês precisam para saírem livres dessa escravidão e nunca mais servirmos a Faraó, é que vocês nessa noite acham um cordeiro e guarda eles até o 14º dia. 4 dias você fica com ele, que é o tempo de vocês depois matarem, sacrificarem, para que eu possa liberar vocês e vocês possam ficar livres do Egito. Esses 4 dias é o tempo que nós vivemos com o Senhor aqui com o cordeiro. Amém? O tempo todo com o cordeiro no coração. Você pode ficar sem um monte de coisa, até sem gasolina, viu? Sem álcool, está faltando. Mas não fica sem o cordeiro, não. É o nosso combustível para subir. Amém? Tem muitas pessoas mandando mensagem, é verdade, né? Acabou a gasolina, está todo mundo desesperado, todo mundo quer encher o tanque, todo mundo quer ir no mercado, todo mundo quer comprar tudo. Mas as coisas de Deus a gente não é assim não, né? Não, estou falando nós, não estou querendo dizer que você é assim, mas a igreja de uma maneira geral, ela é meio... Ninguém se apavora em ter mais do cordeiro, em buscar o cordeiro, em comer o cordeiro, né? Que ele é a nossa vida. Não, aí a gente vai meio que levando. Mas querido, ó, Jesus está às portas. Está mais perto do que a gente pensa. Como foi nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento e todo mundo dizendo: ai Noé, você não está batendo bem da cabeça. Que água encher todo mundo. Hoje todo mundo fala que Jesus voltar, já estão falando faz 2000 anos. Vamos ver. Segunda coisa, querido, para esse povo fazer parte dos que iam sair livres do Egito, é o que está no versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano,
podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo. Ó, tem que ser um cordeiro, e um cordeiro sem defeito, que deve ser sacrificado no crepúsculo da tarde. O que Jesus foi para nós? Jesus foi para nós o cordeiro sem defeito. Aquele cordeiro sem defeito que foi para o Egito, foi Jesus sem defeito para nós. A palavra de Deus nos garante, em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue sem defeito, o cordeiro sem mácula, ele nunca se manchou no seu falar, no seu ver, no seu pensar, no seu agir, no seu reagir. Os seus 33 anos ele nunca pecou, por mim e por você. Porque se ele tivesse um defeito, se ele tivesse falado uma palavra errada, se ele tivesse amaliciado pelo menos uma vez, ele já teria se manchado, e o nosso sacrifício não serviria, o sacrifício dele não serviria para nada para nós, querido. Ele foi o homem perfeito. Jesus era a nossa única chance. Já parou para pensar nisso? Que hoje existe mais de 7 bilhões sobre a terra, e de todos que já morreram daqui para trás, dá mais ou menos 7 bilhões de pessoas, que são 14 bilhões de pessoas ao todo. E desses 14 bilhões de pessoas, houve um homem, só um, que viveu e nunca pecou. Tem que achar o cordeiro não pode ter defeito. Aquele povo, quando pegava o cordeiro, querido, eles ficavam 4 dias olhando. Está doente, não está? Está cego do olho? Tem alguma cicatriz? Nem cicatriz poderia ter. O cordeiro tinha que ser perfeito, tipificando Jesus, que foi o nosso sacrifício perfeito. E diz que esse cordeiro tinha que ser sacrificado no crepúsculo da tarde. E eu pergunto para você, o Pai do céu sacrificou o cordeiro em que horário? No crepúsculo da tarde, às 3 horas, Jesus deu o brado e ele morreu por cada um de nós. O Pai estava dizendo para todo mundo, querido, era uma carta escrita dizendo: olha, eu estou sacrificando o cordeiro para vocês agora no crepúsculo da tarde, sem defeito, para que vocês tenham entrada e acesso à minha casa, na minha cidade, aonde eu moro, aonde vocês vão estar. Glória a Deus. Então se prepare para partir, querido. O cordeiro já foi aceito. A única chance que nós tínhamos, graças a Deus, foi aprovado. Ele ressuscitou ao 3º dia. O que mais? Vamos lá no versículo 7. Então, para eles saírem livres do Egito, diz assim no 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que os comerem. Então, o que eles tinham que fazer mais? Eles tinham que passar sangue nos batentes da porta, né? Em toda a volta da porta tinha que passar o sangue do cordeiro que eles estavam comendo. Então, para fazer parte dos que serão livres desse mundo através do arrebatamento, nós temos que ter em nós a marca do sangue. Diz para quem está do teu lado: para sermos arrebatados, nós temos que ter a marca do sangue. Querido, o sangue, ele purifica você. Você não é impuro, porque o sangue de Jesus, toda vez que você peca, ele está ali para lavar e te purificar. O sangue de Jesus arranca de você toda a sua culpa e faz você inculpável e justo diante de Deus. O sangue de Jesus te guarda de todo mal e do maligno. E o sangue de Jesus, como diz em Hebreus 10:20, é o caminho que nos foi aberto para entrarmos no Santo dos Santos. Ele diz para entrar com intrepidez, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, no Santo dos Santos. Então, querido, tem que ter sangue de Jesus em nós. Não pode faltar sangue na sua vida. Você está marcado
No Apocalipse tem uma parte que diz que aqueles que estavam nos céus, eles venceram por causa da palavra e por causa do sangue do Cordeiro. Sabe que jeito você vai vencer e subir com o Senhor nos ares, e você vai chegar com a vitória na mão? Com o sangue de Jesus que está na sua vida. Glorifica o nome de Jesus por esse sangue na sua vida, querido. Porque Jesus não derramou só o sangue na cruz. A Bíblia diz que esse sangue foi trazido para as nossas vidas. Espiritualmente o inimigo olha para você e vê o sangue do Cordeiro, e ele tem horror ao sangue do Cordeiro. Não pode faltar sangue na tua vida, se você quer sair desse Egito, se você quer também partir desse lugar. Amém? E o sangue está à nossa disposição. Amém? Se nós não tivermos o sangue, nós seremos impuros, culpados, desprotegidos e impedidos de ir ao Pai. Só o sangue pode nos dar essa propriedade. Lá em Apocalipse 3:20, aquela palavra que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entro, e abrir a porta, eu entro e sento com ele, tenho comunhão com ele e ceio com ele. Então, se Jesus já entrou na tua vida, você pode ter certeza de uma coisa: a hora que ele passou pela porta que você abriu, ele passou as suas mãos e ele manchou as vergas do teu coração com sangue, e você está selado para a volta dele. Amém? Ele diz: estou à porta e bato. Ele fala de porta, olha que interessante, é porta. E eles passaram sangue na porta. Então, se o cordeiro entrou na sua vida, esse cordeiro que já foi sacrificado, ele já te manchou com o sangue mais puro, e você, com certeza, se tocar a trombeta agora, você encontra Jesus nos ares. Glória a Deus! Como nós queremos encontrar Jesus nos ares, amém? Quer ou não quer? Porque tem muita gente que quer outras coisas. Não volta agora não, Senhor, ainda tem que ganhar dinheiro, ainda tem que casar, ainda tem que ter filho. Querido, nada melhor do que estar com o Senhor. Quarta coisa que nós vemos que eles fizeram para sair e ficar livres do Egito, que é o Senhor que foi dando as ordens a Moisés, e Moisés passou o povo. Diz assim no versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, a carne do cordeiro, só que tem que ser com pães asmos e ervas amargas. O comerão, a comerão. Então, e assar, comer com pães asmos e ervas amargas. Então era mais uma dica: vocês vão comer, mas de que jeito vocês vão comer? Vocês vão comer com pães asmos e com ervas amargas. Então, para fazer parte desses que vão subir no arrebatamento, nós temos que comer esse cordeiro com pães asmos e ervas amargas. E o que é comer o cordeiro? Comer o cordeiro, nós já sabemos, fala de comunhão com Cristo, né? João 6:54, Jesus disse assim, ó: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso fala do quê? De comunhão. Então diz que tinha que comer a carne, não é só matar, não é só ter o sangue, você vai ter que assar e você vai ter que comer esse cordeiro, senão o anjo vai passar na sua casa e vai matar o primogênito, né? Então Jesus também diz: quem comer a minha carne, ó, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Então, quando eu como de Jesus, a vida espiritual do corpo de Jesus circula dentro do meu espírito, dentro do meu homem interior, transmitindo também para mim vida. E aí diz assim no 6:54. Opa, perdão. Aqui acho que tá faltando um aqui, querido. Eu li errado, né? Vocês não falaram nada para mim. Tô percebendo que eu errei aqui. Ó, agora vamos pular para o outro então, que agora sim é o 54, que acho que não vai estar aí. Não é esse aí. Ó, comer a carne do cordeiro garante a nossa subida com ele. Por isso que tinha que comer a carne, senão não saía. E olha o que diz o 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. E ele tem uma promessa: e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele fala de garantia de saída daqui, e saída com tudo. Você vai sair com o corpo glorificado, vai ressuscitar. Os que estiverem vivos, Paulo diz que vai ser transformado. Amém? Então tem que comer o cordeiro.
comer o cordeiro, a carne assada, significa ter comunhão com ele. Ó, só que essa comunhão com o cordeiro, de que jeito que diz que tem que ser aí? Tem que ser uma comunhão, comer a carne, com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos significa pão sem fermento. Não sei se você sabe que o fermento foi inventado no próprio Egito. Por isso que Deus também, por dois motivos. Primeiro, que fermento é uma invenção do Egito. Então vocês têm que comer pão para sair, não é o pão que o Egito faz com fermento. O nosso é pão sem fermento. E o segundo, que para fermentar, vamos falar comigo, demora para levedar. Então a coisa é rápida. É só pão sem fermento. Tá? Então foi isso que aconteceu. Por isso nós não podemos ter comunhão com Jesus hoje, o Cordeiro, comendo pão com o fermento do mundo. Pão com o fermento do Egito. Nós temos que ter comunhão com o Senhor comendo pão sem fermento. Não podemos ter o sistema do mundo enfiado em nós, querido. Não podemos ter as coisas do mundo enfiadas em nós. Não podemos adorar o mundo como o mundo... Perdão, não podemos adorar a Deus como o mundo adora. Você já viu que tem um padrão por aí errado de adoração a Deus, de adoração a Jesus, de busca do Senhor? Tudo errado. E Jesus mesmo falava com os religiosos da época: olha, vocês fazem aí um ritual, vocês fazem festa e tanta coisa, mas o coração de vocês está longe do meu Pai. Porque vocês estão usando o método errado, vocês estão usando o sistema do mundo, a religiosidade. Isso é uma coisa que Deus não gosta de religiosos. Deus quer filhos livres, não apegados a rituais, não apegados a coisas. Sabe, nós temos que viver livres. Já fomos livres pelo Senhor, querido. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês são meus, vocês vão comer pão sem fermento. Vocês vão adorar diferente do jeito que eles adoram. Vocês vão me servir diferente da maneira que eles servem. Então nós temos que tirar o fermento da nossa vida. Amém? Esse fermento, o que ele faz? Ele só incha a vida da gente e não nos deixa consistente. O que o fermento faz quando você põe? Só incha, não é? Então tem muita gente inchado, mas que não tem nada por dentro, só está inchado. Por isso que Jesus não quer a gente inchado, Jesus quer a gente consistente, pão puro. Não precisa de fermento. Não precisa de fermento. Não precisa de pecado. Não precisa de comprar nada para me adorar, para entrar na minha presença. Não precisa desse sistema de show gospel, de luzes piscando. Não precisa de nada para entrar na minha presença. Vocês entram só com o pão, sem fermento. Não quero vocês inchados, eu quero vocês cheios do meu Espírito. Amém? Nós precisamos parar de se inchar e começar a se encher. É diferente, querido, se encher do Espírito do que se inchar de fermento. Vamos tirando para fora. Vamos tirando tudo para fora. Fermento. Olha, é a dica, porque se eles não fizessem certinho, Deus é uma pessoa, querido, quando Ele põe que algo deve ser feito daquela maneira, Deus não cede. O dia que comer da árvore, morre. E morreu, Deus não voltou atrás. Vai comer o cordeiro assado, mas é com pão sem fermento. Se comesse com fermento, Deus não permitia que essa família fizesse parte desse povo que ia sair. Então não tem, querido, um jeitinho para nós aqui, é sem fermento mesmo. Amém? Sem sistema do mundo, sem religiosidade, porque nós temos que ser preparados rápidos. Fermento demora muito, Deus está com pressa, é rápido. Ervas amargas, fala do que, querido? O próprio, a gente fala ervas amargas, a gente já sente um gosto na boca de alguma coisa amarga. Ó, tinha que comer a carne com esse pão sem fermento e junto ervas amargas. Aí eu pergunto para você, ervas amargas é gostoso de comer, sim ou não? Não é não. Eu não sei que ervas que era, mas devia ser umas coisas bem amargas. Amarga. E ervas amargas vai lembrar do quê? Vida de renúncia, vida de humilhação, vida de cruz, vida de perseguição por causa do Evangelho. Vocês querem subir comigo? Querem sair do Egito?
Querem ter comunhão comigo, comer de mim que sou o cordeiro? Então coma com pão sem fermento. Mas a sua vida vai ser uma vida de renúncia. As coisas boas do mundo você vai ter que renunciar. Coisas boas que te fazem mal. Amém? Então, só pode comer o cordeiro com ervas amargas. Então, subir com Cristo, queridos, só é para aqueles que estão dispostos a sofrer com Ele. O Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele o quê? Se com Ele, mais uma vez, se com Ele, também com Ele seremos. Quem quer ser glorificado aqui? Então você tem que sofrer com Ele. Você não é o corpo que está ligado no cabeça? Se a cabeça sofre, o corpo também sofre ou não sofre? Você pode ver quando a gente está sofrendo qualquer coisa na mente, na alma, na emoção, o corpo sente. Ou vai dar, como é que chama? Falei os nomes, gastrite, úlcera, diarreia, depende do tipo de sofrimento, transfere para o corpo. Isso quer dizer o quê? Jesus sofre com a humanidade. Jesus sofre até com a sua própria igreja, querida, que não está no caminho certo com a sua noiva. E aqueles que estão conectados de verdade também sofrem. Temos uma vida de carregar a cruz mesmo, por Cristo. Porque eu vou dizer para você, é todo dia, querido. Não é, domingo, sábado, domingo, não. É todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia nós temos que renunciar. Todo dia nós temos que dizer não para o pecado. Todo dia, muitas vezes, até coisas que poderíamos até fazer, mas para não dar problema em honrar o Senhor e que ninguém pense, a gente renuncia até coisas que às vezes são dignas, que poderíamos até estar fazendo. Tudo por causa do Evangelho. Porque nós servimos, querido, o Evangelho, nós somos escravos do Evangelho. E muitas vezes o Evangelho manda fazer coisas que nós não queríamos fazer. Amar os inimigos. Que coisa difícil. Que coisa difícil. E tantos mais que o Senhor pede para nós. Isso é ter comunhão com o Senhor comendo ervas amargas. Isso quem poderia dizer com muita propriedade era a igreja primitiva, hein? Como comeram ervas amargas. Como sofreram, passaram fome. Não é falta de gasolina não, querido. Tinha que comer mesmo. Não tinha que comer mesmo. E sem contar que estavam o tempo todo sendo ameaçados. Nero, que foi da época em que Pedro escreve essas cartas, Nero começou a matar crente à torta e direito. Ele mandava caçar crente de dia para pôr no poste à noite e iluminar a noite queimando o crente. Para ele era uma diversão. Se comigo sofrer, comigo vai ser glorificado. Isso é comer ervas amargas. Glória a Deus que o nosso país ainda não chegou nesse ponto, mas não sei se pode chegar. Mas tem muitos lugares que já estão sendo mortos, perseguidos, humilhados. 1 Pedro 2,21 diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguir os seus passos. Jesus sofreu, Jesus comeu ervas amargas e deixou o exemplo para nós também, como ervas amargas. Vocês vão sofrer comigo. Vocês são da minha gangue? Vocês são do meu povo? Então vai sofrer comigo. Sofre pelo Evangelho. 1 Pedro 4,1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Não é que você vai procurar sofrer, querido, não é isso. Não somos, como é que chama? Masoquistas. Nós não procuramos sofrer. Ninguém gosta de procurar sofrimento. Mas muitas vezes é assim: ou eu sofro com Cristo, ou eu deixo Cristo. Porque se eu quiser continuar com Cristo, muitas vezes vai vir ervas amargas para mim em algumas partes da minha vida. Mas eu fico até o fim. Porque se ele sofreu por mim, está dizendo que eu tenho que ter o mesmo pensamento. Eu vou sofrer também pelo Evangelho. Eu vou sofrer pelo seu reino. Eu vou sofrer, eu vou renunciar. Todo mundo está dizendo, vamos. Todo mundo vai. Todo mundo faz. E você, que é crente, diz, eu não quero. A minha carne até quer. Mas eu vou dizer para ela, ervas amargas para você. Isso eu não como, isso eu não bebo, isso eu não faço, isso eu não vejo. Isso eu não falo. Glória a Deus. É vida de guerra e vida de renúncia.
Os céus, querido, não é para qualquer um. É para quem já olhou e entendeu e diz: eu vou até o fim. É como aquele soldado que faz o juramento e ele vai para a guerra e ele morre de verdade pelo seu país. Ele entra para morrer. Se ele sair vivo é lucro. É esse o pensamento do soldado. Eu entro para morrer, já vou para a guerra pensando que eu vou morrer. Você vê os vídeos dos soldados americanos quando houve a guerra lá atrás, né? Com o Vietnã e todos aqueles lugares. Os maridos se despediam das esposas como se nunca mais fosse voltar. E despediam dos filhos como se nunca mais fosse voltar. E muitos até casavam de última hora naquela semana que tinha sido chamado. Tinha sua núpcias em uma semana, ele ia viajar como se nunca mais fosse voltar. Se voltar é lucro, mas eu vou preparado para morrer pela minha terra. Agora, quantos de nós estamos preparados para dizer isso em referente ao reino de Jesus Cristo? Senhor, eu entrei, mas já entrei para morrer, para sofrer contigo. Pedro sabia que ia morrer e foi até o fim. Paulo sabia que ia morrer e foi até o fim. Todos eles estavam ali. Nós vamos morrer, se for possível, pelo nosso mestre, pelo reino, ervas amargas, mas saberemos que com ele seremos glorificados. A gente tem que entender atrás do que a gente está correndo, querido. Eu quero morar com meu Deus no céu. Eu quero ter o corpo glorificado que o meu mestre tem. Eu quero estar com ele. Eu tenho um foco. Para isso eu vou comer pão sem fermento. E vou comer também ervas amargas. Viu? Por isso não corra das ervas amargas, não. Pode comer, sem medo. Tenha comunhão com o Senhor com ervas amargas. Tem gente que vai dizer: ai, Senhor, tira. Eu não quero sofrimento, eu não quero ervas amargas, eu não quero renúncia, eu não quero isso, eu não quero humilhação por causa do evangelho. Querido, então vai procurar outra turma. Porque as pessoas estão vindo na igreja com o propósito errado. Elas estão vindo na igreja para que Deus tire todas as ervas amargas e eles vivam numa coisa que não existe, que é Alice no País das Maravilhas. Não existe isso. Ai, o pastor falou para vir que agora está tudo resolvido. Agora vai ficar o paraíso. Então Jesus é um grande mentiroso, porque ele diz: no mundo tereis aflições, eu estou preparando vocês. Ele diz assim: se perseguir o mestre, que dirá a vocês? Então a gente vai ser perseguido às vezes por parentes, família, o pessoal vai virar a cara, o pessoal vai nos humilhar. Querido, isso é erva amarga. É um preço que a gente paga. É um preço que você e eu estamos pagando para andar junto. Queremos sair do Egito e encontrar o Senhor nos ares, amém? Eu quero. Então vamos estar dispostos a ter comunhão com esse cordeiro, comer essa carne assada, com pão sem fermento e com ervas amargas. Não foge não, querido. Com sofrimento, sem sofrimento, nós vamos até o fim com Jesus. Com gasolina, sem gasolina, nós não deixaremos de cultuá-lo. Não vai acabar o mundo para nós, viu? Nós poderíamos estar morando na Venezuela, que está. Vai lá para você ver, não tem nada lá, querido. Mas lá tem gente, tem povo de Deus comendo ervas amargas lá. E pergunta se eles largaram de Jesus por causa disso. Nós temos que ter o coração dos 3 jovens da fornalha. Se o Senhor quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele quiser que a gente vire churrasquinho, a gente vira. A gente é queimado. Mas nós não vamos trair o nosso Deus, não. Nós não vamos nos dobrar a essa imagem, não. É assim que tem que ser o nosso coração. Daniel sabia que ia para a cova do leão. Ele não sabia se Deus ia livrá-lo, querido. Ele foi, ele não parou de orar, porque era 30 dias a lei que não podia orar a outro Deus a não ser o rei, e ele continuou orando a Jeová. Foi lançado na cova, mas não negou a sua vida de oração. Não negue, querido, não negue Cristo. Não negue Cristo. Quinto e último, que está aí no versículo 11. Se eles queriam sair livres do Egito, eles tinham que fazer tudo isso aqui, ó. Desta maneira comereis. De que jeito? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E se nós queremos ser arrebatados e sair livres desse mundo, nós temos que também
estar com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha que interessante. Olha o que o Senhor disse para ele. Era aquela noite, no outro dia de manhã eles iam sair. Era o dia de saída, era no outro dia. Então naquela noite que comeram o cordeiro com pães sem fermento, ervas amargas, passaram sangue na verga da porta, tal. Quando foram dormir, o Senhor disse: só que sabe que jeito vocês vão estar preparados para sair amanhã? Vestidos, cingidos, roupa como se fosse de roupa de viagem. Vocês vão sair. Sandálias nos pés. Vocês não vão levantar para calçar sandálias, vocês têm que dormir com sandálias nos pés. E o cajado, pensou, o cara tinha que dormir com o cajado na mão. Preparado. E é aqui que eu sinto que é onde a gente tem mais também que prestar atenção no que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Então, primeira coisa, lombos cingidos. Estar vestidos com roupa de viagem. Estar vestidos com roupas de viagem. Nós temos uma viagem para fazer, da terra até o céu onde mora o Senhor. E para essa saída, o Senhor pergunta nessa manhã: nós estamos cingidos com roupas de viagem? Nós estamos com a roupa certa para partir? Qual é a roupa que nós estamos vestindo? A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 5:2: por isto neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todo mundo está querendo ser revestido da habitação celestial, do corpo glorificado. Mas olha o que diz depois do ponto e vírgula: todavia, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, cingidos. E uma pessoa nu é uma pessoa que não tem vida com Deus, que não tem atos de justiça, que não tem retidão, que anda errado, que fala errado, que pensa errado, que tem um coração errado, está nu. Então, se queremos partir, temos que ter a mesma ordem que Moisés deixou: vocês têm que deitar cingidos, porque amanhã vocês vão partir. E Jesus está falando: vocês querem partir comigo? Tem que estar cingidos, tem que estar vestidos. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Querido, Jesus está falando ladrão, é uma coisa que ninguém fica pensando que o ladrão vai vir e que hora vai vir. Tem gente que imagina que nunca o ladrão vai roubá-lo também. E de repente, a hora que menos pensa, o ladrão está lá. Jesus está dizendo: é assim, é inesperado a minha volta. É como o ladrão. E ele realmente vem para raptar, por isso que se chama rapto. Jesus vem raptar a igreja. Vamos usar até uma palavra aí: sequestrar a igreja desse mundo e levar para ele, tá? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tem que vigiar e tem que guardar as suas vestes, querido. Como a sua veste está? Vestes falas de atos. Atos de justiça. Essa palavra nós temos citado tanto nos últimos tempos, né? Que diz assim, para a volta de Cristo, nós temos que nos preparar com atos de justiça. Porque diz aqui, Apocalipse 19:8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são o que, querido? Atos de justiça dos santos. Eu pergunto para você, quais têm sido os nossos atos de justiça nesses últimos dias? Qual é o seu? Pensa aí. O que você tem feito? Atos de justiça é algo que você faz para o próximo, é algo que você faz para o reino, é algo que você faz para o evangelho. O que você tem feito, querido? Com a tua boca, com as tuas mãos no reino, você tem ajudado, você tem estendido a mão, você tem dado palavra de consolo, ou você tem amaldiçoado. Isso é nossas vestes. Por isso, estar preparado com veste é a igreja fazendo algo para o reino. Todos nós. Não adianta dizer, eu pertenço à chama viva, e Deus vai falar, e o Kiko, que eu tenho que ver com isso? Vocês são da chama viva, grande coisa. Eu quero ver a veste de vocês. Vocês estão vestidos como noivas, tem veste de justiça, porque atos de justiça dos santos são vestes brancas,
puras, resplandecentes. Por isso que Jesus diz assim: a minha luz que está em vocês tem que brilhar, é num alto lugar, todo mundo tem que ver as obras da minha igreja, não para se aparecer, não é nesse sentido que Deus diz, mas tem que aparecer Cristo que está aqui dentro. Nós temos que fazer essa obra, porque Cristo anseia ainda e continuar fazendo. Ele disse uma certa feita: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E nós estamos mais de 2000 anos depois que essa palavra foi dita, e Jesus continua falando para a igreja: meu pai trabalha e eu também continuo trabalhando através do meu corpo na terra, que é a igreja. Jesus não parou de fazer milagres, Jesus não parou de consolar, Jesus não parou de liberar misericórdia. Ele continua fazendo isso através de mim e de você, que somos o canal do Senhor para esse mundo. Então, estar cingido. Estamos esperando a nossa partida. Não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é a semana que vem. Mas esteja cingido, querido, senão não vai subir. E não dá tempo de vestir na última hora, viu? Sabe por que Moisés falou isso? Porque de repente ninguém sabia o que poderia acontecer. E eles tinham que sair correndo. E aí como é que vai ficar dando tempo de gente voltar, tomar banho, sei lá, vestir, achar uma roupa? Não, vocês têm que estar pronto para partir. Jesus fala, na grande tribulação, antes da volta dele, que o povo judeu ia ser perseguido. Ele diz: ai daquelas que estiverem grávidas, você que está no eirado não volta para casa, você que está no campo não volta, vai embora, não dá tempo. Não dá tempo, querido. O arrebatamento é num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de a gente se vestir. Por isso você tem que estar preparado já para a volta. Não, um dia eu vou me preparar, eu vou esperar mais um pouco, depois eu vou me preparar. Não, você tem que estar preparado para a volta de Cristo, como se ela fosse acontecer no próximo segundo agora. Amém? Está entendendo? Sandálias nos pés. Eles tinham que estar preparados com as sandálias preparadas para a viagem. Então, só subirá com o Senhor aqueles que estiverem calçados com o Evangelho do Senhor. Aqueles que estiverem andando na palavra do Senhor. Querido, não adianta a gente falar da palavra, a gente tem que andar na palavra. É bom conhecer a palavra, é claro que é. Nós temos segundo curso de teologia, temos sábado escola bíblica, está livre o ensino para nós. É bom aprender, mas muito mais que aprender é depois daquilo que eu aprendi, eu andar em cima daquilo que eu ouvi. Eu caminhar calçado com o Evangelho, naquilo que ele me direciona. A palavra na mente só é um corpo morto, mas a palavra da mente que cai no espírito é um corpo que tem um espírito que está vivo. Você tem que entender, o seu culto tem que ser racional, você tem que aprender a palavra mesmo. Mas essa palavra tem que ser vida em você. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guardar no coração é estar vestido, calçado. Eu sei onde eu estou pisando, porque o Evangelho me diz: pode pisar, é aí que eu quero que você pisa. Mas também o Evangelho muitas vezes vai dizer para mim: não pisa ali. E aí onde a igreja, eu acho que nossa geração, ela perdeu muito temor. Muito temor. E você vê a igreja fazendo coisas que às vezes até você duvida, até Deus duvida. Você vê a igreja se comportando, se vestindo, reagindo de uma maneira que você fala: eu acho que nem ímpio faz isso. Tem certas coisas que a gente vê e fala: não pode ser. Sabe por quê? Não anda no Evangelho, querido. O diabo sabe a palavra melhor do que qualquer um de nós aqui. Se tivesse uma prova de teologia de alto nível, ele passaria com 10 em tudo. Mas só que ele tem um destino: lago de fogo, porque ele não anda na palavra do Senhor. Eu e você todos os dias estamos aqui, todos os cultos estamos aqui recebendo o Evangelho. Sabe para quê? Para calçar e estar preparado, porque não sobe quem não estiver calçado com o Evangelho. Não sobe quem não estiver andando no Evangelho. Amém? Glória a Deus. Efésios 6,15. Duas palavras aqui, ó.
Onde a armadura que Deus está liberando ali para suportar o inimigo, uma delas é calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Querido, é palavra. E luz para os meus caminhos. Como que vai partir se não tem a palavra? Agora uma coisa que eu pergunto, querido, também, eu sempre pergunto aqui, mas a gente precisa passar óleo de peroba na cara e tomar uma posição. A igreja precisa parar de ouvir e tomar posição. Ouvir já está ouvindo muito, mas eu quero falar mais uma vez. Quais são os nossos planos de leitura semanal? Você lê a Bíblia, querido? Eu não estou falando de assistir pregação, de ouvir pregação. Eu sei que muita gente que ouve o dia inteiro. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você sentar na sua mesa e preparar o seu almoço, o seu jantar da palavra, onde o Espírito Santo vai falar com você. É disso que eu estou falando. E não estou falando para você parar de ouvir, amém. Só que muitos de nós estamos correndo de abrir a palavra, de sentar com a palavra e ter meia hora, uma hora de leitura. Eu vou começar a ler os evangelhos, as cartas. Sem pressa, senta para comer, degustar, e vai parando e lendo e volta. Espírito, o que é isso? Fala comigo. É disso que a igreja está precisando. O devocional da leitura. Como que vai ser luz para os meus pés se eu não tenho a palavra, querido? Se eu não leio a palavra. Se eu fico comendo só coisa pronta, eu preciso ter os meus momentos de intimidade, de revelação do Senhor comigo. Aí você pensa, se você tem o teu devocional de leitura todo dia, a igreja ela precisa ser mais regrada. A gente confunde liberdade com bagunça. Nós somos livres, que ter hora de devocional, hora de leitura livre. Querido, isso aí não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Eu não lembro o nome da mulher que foi mãe de John Wesley, um dos maiores, um dos grandes, né, evangelistas, ganhou muita gente para Jesus, muita gente para Jesus. Numa época em que não tinha internet, não tinha nada que nós temos, ele ganhou muita gente. Ele foi filha, eu esqueci o nome da mãe dele, mas o sobrenome era Wesley. E eles eram assim, por isso que é chamada igreja, não é sistemática, tem um nome, que são os batistas. Metodista. Ela tinha hora para levantar, hora para orar com os filhos, hora do culto com os filhos, hora de evangelismo, hora de oração. Todos os dias tinha um método. Só que não era um método carnal, por isso que se deu tantos frutos na época, ganhou tanta gente. E as pessoas começaram a vir no culto familiar dela, a casa dela explodiu de gente. Hora de oração, é agora. Hora da palavra. Filho, agora é hora de orar. Filho, é hora de agradecer. Entendeu? A gente hoje, sabe o que é? A gente também é muito largado. Nós não lemos a palavra, nós não pagamos o preço. Hoje, se a gente quiser estudar a palavra, querido, tem 1 milhão de caminhos para a gente estudar, aprender mais. De pessoas que já, desde Cristo para cá, já se ajuntaram assuntos para a gente aprender. Você quer aprender sobre pecado? Pega um livro de armatologia, você aprende tudo sobre pecado, para você evangelizar é bom. Eu sei que tem a palavra revelada, querido, eu sei dela, todos nós vamos ter, mas nós temos que ter a básica também. Nós temos que ter a Bíblia, o panorama, temos que conhecer a Bíblia, saber do Velho até o Apocalipse, temos que conhecer, e a gente não paga o preço para ler, a gente não paga o preço para nada. Aliás, todas as igrejas nos últimos dias, elas são assim. Eu já vi muitos pastores reclamando. Escola bíblica, quase ninguém. Curso de teologia, que seria bom que todo mundo que nunca fez o básico fazer, para ter um panorama mais profundo. Eu falo por mim, querido. Eu estou dando curso de teologia básico de segunda-feira, e eu já terminei meu bacharel esse ano, mas eu vou falar para você quantas coisas que eu já havia esquecido, que recicla a vida da gente. Esse Romanos está um livro tão gostoso, falando de justificação, de santificação. Que delícia aprender mais, e para mim está fazendo tão bem. Então a gente tem que pagar um preço. A gente não gosta de pagar preço, nem em casa, né, de leitura. Então
Pensa nisso, querido. Sandálias nos pés fala de vestir-se com a palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas você tem que andar na palavra. Ah, mas o fulano falou, não, está para a direita, o Deus diz que tem que ser na palavra. Ah, mas tem um pastor, o apóstolo, não sei o que lá, que falou, não, a Bíblia diz é aqui, então nós vamos ficar com a Bíblia. E nem a mim você deve acatar se eu falar uma coisa que a palavra não está falando. Se falar, pastor, você me desculpa, mas eu quero andar na palavra, o senhor falou outra coisa. O senhor falou que se eu der o dízimo e oferta, eu vou ser salvo. Que se eu der minha casa e minha casa, eu tenho uma casa garantida no céu. Isso não tem na Bíblia, eu não vou andar em cima disso. Eu quero andar na palavra. A palavra diz que é Jesus que me salva. Entendeu? E é assim que funciona. E para a gente terminar, querido. Cajado na mão. Você quer partir? Com Jesus Cristo. Fique preparado com o seu cajado na mão. Cajado fala de autoridade. Moisés desafiou os feiticeiros com o cajado. Quando ele chegou lá, já de cara, ele jogou o cajado dele na mão. O cajado virou uma serpente. Aí os feiticeiros, alguns deles conseguiram fazer também com que os bordões deles virassem serpentes. E aí o faraó disse, e agora? Eles também fizeram virar serpente, só que a serpente de Moisés comeu a serpente deles, dizendo, para cima de Deus nunca, ninguém tem mais poder do que Deus. Ninguém é maior do que o nosso Senhor. Cajado na mão fala de autoridade. Se a gente não tiver debaixo da autoridade e não exercemos a nossa autoridade enquanto em vida, o inimigo vai roubar a nossa salvação, vai roubar a nossa partida. Nós temos que exercer a autoridade, a igreja tem que exercer a sua autoridade. Estamos revestidos com a autoridade de Cristo. Amém? Diz para quem está do teu lado, você tem a autoridade de Cristo. E o inimigo não vai nos impedir de subir. Porque o que ele mais quer, sabe o que é? Entrar na sua frente e te impedir. Você não vai. A partir daqui você não vai. Ele vai querer dizer assim, você é meu. Só que aí você tem autoridade, querido. E quem tem autoridade não pede, ordena. Viu? Quem tem autoridade não pede, ordena. Então a igreja precisa começar a se comportar com mais autoridade na sua casa, nas suas coisas, na igreja, abrir a boca e nós começarmos a exercer a nossa autoridade. Porque a autoridade ela foi dada para ser exercida e não para dizer eu tenho autoridade. E daí que você tem? O cara está lá fardado, está com arma na mão, os bandidos fazendo uma bagunça na frente dele, ele dizendo eu tenho autoridade. Mas e daí? Não bota as coisas em ordem? Exerce a sua autoridade. Que vergonha é um policial de frente de um bandido, e o bandido fazendo o que ele quer, o policial não toma posição nenhuma. Nós vimos esses dias atrás aí que a mulher lá para defender as crianças que estavam ali, as outras mães, ela não pensou duas vezes, o bandido veio, bom, você veio, não sabemos se vai matar ou não vai, mas eu te mato primeiro. Quer dizer, ela deu tiro, mas morreu. Nós temos que exercer a nossa autoridade. O inimigo não está de brincadeira. É como esses bandidos que vão roubar mesmo. Você dá o celular ainda ele mata, eles não estão de brincadeira. O diabo não está de brincadeira, os demônios não estão de brincadeira. Principalmente nesses últimos dias que está tão perto de Cristo. Você imagina, querido, para pensar comigo, o inferno todo reunido. E eles também sabem disso, porque eles conhecem as profecias como nós conhecemos. Está chegando a hora de o Senhor deles buscarem eles. Está chegando a hora do noivo buscar a noiva. Agora é a hora da gente ir para cima. Porque agora que é a hora que eles vêm para cima. Muito mais do que eles sempre já vieram. Agora eles vão descer com lenha. Agora eles vão tentar travar. Agora eles vão tentar desanimar. O que eles puderem fazer para desanimar a igreja, para cansar a igreja, para não deixar a igreja saber da autoridade que ela tem. E eles fazer bagunça com a igreja e dizer, nós vamos impedir você de subir, pronto. E também, agora que é a hora da igreja, perto da partida, mais do que nunca, levantar-se como um exército e exercer unidos a sua autoridade contra toda a força maligna, contra todo o mal que quer acabar com a gente, acabar com a família, acabar com tudo de nós, querido, com a nossa fé. É hora da gente levantar e é hora da gente orar e exercer a nossa autoridade sem duvidar. Glória a Deus. Lucas 10:19, estamos encerrando já.
Eis aí, Jesus está dizendo, vos dei autoridade. Para que ele deu autoridade? Ele diz, para pisar na serpente. Então pisa na serpente, pisa no escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quem disse isso? Foi Jesus. E eu pergunto para você, querido, de verdade, você tem fé que isso aqui é verdade? Você fica meio assim, não sei não, hein? Pisar no escorpião. E se ele me picar? Ele pode até te picar, mas o que diz lá no finalzinho? E nada causará dano. A serpente picou Paulo lá na ilha de Malta. Todo mundo dizia, vai morrer, vai morrer. Se tivesse tiririca, ele dizia, vai morrer. E ficaram olhando lá para ele. Não morreu, sabe por quê? Nada vos causará dano. Isso aqui tem uma revelação dupla. Física, porque serpentes, escorpiões e animais peçonhentos não morrem mesmo. A gente sabe até de testemunho de pessoas que foram envenenadas por ter se voltado ao cristianismo e não morreu. Tá? Não morre mesmo. E também espiritualmente. As forças do inimigo, essas serpentes que estão aí, esses escorpiões, que ele não vai parar a gente, não. Eu sei que tem muita mulher aqui, acho que até homem, tem medo às vezes de uma aranha, quando vê uma cobra, daqueles, né, na hora. Você pode até ter medo de alguma coisa física assim, mas espiritualmente, vai para cima dessas serpentes e escorpiões. Exerça a sua autoridade, cajado na mão. Sem cajado na mão, ninguém sobe. É aqueles que confiam no poder do Senhor. Se você não confia no poder do Senhor contra o inimigo, como que você pode confiar que Ele tem poder de te levar para o céu, querido? Tem que começar aqui. Moisés, o que ele fez com o cajado? Abriu o mar e levou o povo à terra prometida, com o cajado, com a autoridade. Então vamos marchar abrindo mares, se for possível. Vamos marchar nesse deserto com autoridade, até chegar a hora da gente entrar nesse lugar onde Deus vem nos buscar, conduzido por essa autoridade. E para encerrar, concluindo, eu quero ler o versículo 11, na parte onde diz assim, bem no finalzinho. Comê-lo-eis à pressa é a Páscoa do Senhor. Ter salvação, ter comunhão e estarmos do Senhor é agora, é com pressa. Comê-lo-eis à pressa é agora, porque nós sabemos que pode ser a qualquer momento. A palavra diz que é com pressa, querido. Comê-lo-eis à pressa. Ter comunhão, vamos buscar isso com pressa. Conhecer mais da palavra, vamos buscar isso com pressa. Uma vida de oração, de adoração, vamos buscar isso com pressa. Uma vida de santificação e de pureza, de retidão e atos de justiça, vamos buscar isso com pressa. Porque essa é a Páscoa do Senhor. Esta é a passagem nossa, da terra para o céu. Então tem que ser com pressa. Não vai a passos de tartaruga. O reino das trevas, o satanismo implantado no mundo, querido, eles estão lá na frente, Jesus disse que os filhos das trevas são mais sagazes do que quem? Do que os filhos da luz. Eles estão sempre mais rápidos, eles estão sempre na frente. Tudo que aparece eles aproveitam antes dos crentes. E a Bíblia diz que é nós que temos que fazer as coisas com pressa. Nós deveríamos estar na frente. Tudo que está acontecendo, por exemplo, na nossa cidade, no nosso país, a igreja já deveria ter há muito tempo feito antes de acontecer. Ter orado antes, tudo antes. Mas a igreja sempre vem depois. É quando tudo está pegando fogo, agora nós vamos orar. E amém também, que tem que orar, mesmo depois fazer o quê? Então, é com pressa que tem que fazer isso. Come do cordeiro, mas faça-se com pressa, porque é passagem. Amanhã vocês vão partir. Então, não é nada para a gente deixar para depois. O pastor falou que eu tenho que ter leitura da palavra. Vamos ver, esse ano eu vou arrumar um jeito aí de uma hora sentar e pensar nisso. Não, já sai pensando hoje. Sai pensando hoje. O que eu tenho feito da minha vida, do meu corpo para o reino de Deus? Que atos de justiça eu tenho praticado? Nada. Então, o pastor falou, é hoje, não é amanhã. O que eu posso fazer para o reino? Como eu posso ajudar? Pastor, o que eu posso ajudar na igreja? Pastor, o que eu posso ajudar lá fora?
tudo, querido, nós precisamos nos apresentar. Então as coisas têm que ser com pressa. Pressa é agora, não é para amanhã. Pressa é agora. Porque se Jesus vier hoje, o que tinha que fazer já foi feito. Se não fizermos nada, ficou sem fazer nada. Vamos nos colocar em pé? Ó, vai pensativo para tua casa, pensa nisso. Mas tome alguma posição, tá? Tome alguma posição a respeito de. Se você acertar a sua vida em particular, as outras coisas vão se acertar, querido. Conserta a tua vida de oração, que é pouca. Conserta a tua vida de leitura, que é pouca. Tua vida de intimidade com Deus, que é pouco. Se você começar a consertar aí, as outras vão tudo automaticamente, você vai sendo direcionado. Porque não adianta você querer fazer as coisas também, se a sua vida em particular está tudo de ponta cabeça. Não tem devocional, não tem oração, não tem nada. Começa consertando você mesmo. Depois você vai ver que as coisas vão fluindo. Não deixe de congregar, não deixe de estar, não deixe de participar. Tudo isso vai ajudando. Amém. Glória a Deus.